Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de astronomia, ainda sobre a Lua. E na aula passada a gente conversou sobre a Lua, principalmente sobre suas fases e os movimentos que ela tem. E hoje a gente vai desdobrar esse assunto para os eclipses, que são um tipo de fenômeno dos mais extraordinários que é possível ver a olho nu no céu. E a Lua está diretamente envolvida com eles. Ou ela causa o eclipse ou ela sofre o eclipse. Uma pergunta muito natural que decorre da compreensão dessas fases, dos movimentos, das posições da Lua em cada fase é: por que na Lua nova não temos um eclipse? Por que se a Lua está entre a Terra e o Sol, por que ela não bloqueia a nossa visão do Sol, por exemplo? E na Lua cheia, por que a gente não tem a sombra da Terra, já que o Sol está iluminando a Terra por um lado e naturalmente do outro lado se projeta uma sombra? Por que a Lua não é bloqueada por essa sombra também? Por que ela não é coberta por essa sombra? A resposta para essas duas perguntas está na órbita da Lua. A gente tem um plano orbital no qual a Terra orbita ao redor do Sol, que é o mesmo plano, basicamente, de todos os planetas do Sistema Solar, tá? Todos eles orbitam em uma espécie de plano ao redor do Sol. E a Lua está em um plano ligeiramente diferente, é um plano ligeiramente inclinado. Existe uma inclinação de cerca de 5 graus, pouco mais de 5 graus, entre o plano em que a Terra orbita o Sol e o plano em que a Lua orbita a Terra. É exatamente por isso que a gente não tem dois eclipses todos os meses. Um eclipse quando a Lua está entre a Terra e o Sol e outro eclipse quando a Terra está entre a Lua e o Sol. Mas acontece que de vez em quando, sim, a Lua passa alinhada. E quando a Lua cruza o plano orbital da Terra e do Sol na Lua nova ou na Lua cheia, aí sim nós temos os eclipses. Vamos começar falando do eclipse lunar, que é o eclipse que acontece quando a Lua passa na sombra da Terra. É o eclipse que acontece na Lua cheia. Para ficar claro, para a gente não se perder, pessoal, eclipse, a palavra que vem depois do nome eclipse vai dizer qual é o objeto que está sendo eclipsado, que está sendo escondido, que está sendo ocultado, tá certo? Então no eclipse lunar, o objeto que está sendo ocultado é a Lua, tá? Então vamos lá. Durante o eclipse lunar, o que vai acontecer? A Lua vai passar naquela sombra que eu já mencionei, que se projeta atrás da Terra. Se apenas um pedaço da Lua passa nessa sombra, a gente tem um eclipse lunar parcial, que é o mais comum, tá certo? Esse alinhamento não é perfeito, não acontece sempre. E quando acontece, na maioria das vezes, a Lua passa apenas parcialmente pela sombra da Terra. Então, o que vai acontecer é que a Lua, que deveria estar cheia, vai aparentar estar em uma fase intermediária. A Lua pode nascer cheia e de repente ao longo da noite ela vai diminuindo, parece que está quase no quarto minguante, pode até ficar menor do que isso e ainda na mesma noite ela volta ao normal. Então esse é o eclipse parcial da Lua, não é tão vistoso, não é uma coisa assim tão impactante, Você precisa ter percebido que a Lua nasceu cheia para perceber que ela foi mudando. Se você nem se deu conta de que ela nasceu cheia, você pode olhar para o céu durante o eclipse lunar parcial e nem perceber isso, nem perceber que está em um eclipse. E quando a Lua passa, agora o mais interessante de tudo é, para compensar o fato do eclipse lunar parcial ser muito pouco relevante visualmente, o eclipse lunar total é uma coisa extraordinária, porque quando a Lua passa realmente por completo na sombra da Terra, o que vai acontecer? Ao longo do processo ela vai diminuindo, mas na hora em que ela deveria ficar completamente escura, ela fica vermelha. Então fica assim uma tonalidade vermelha alaranjada, muito bonita mesmo. Já tive a oportunidade de ver e fotografar algumas vezes e é um fenômeno fantástico, porque ele dura vários minutos, pode durar até coisa de 1 hora, pouco menos do que isso. E é um fenômeno que se destaca muito visualmente, porque tanto que ele é chamado, ele é conhecido como lua de sangue, ou lua sangrenta, e ele chama muito a atenção porque você tem o principal objeto do céu noturno mudando de cor, e também porque ele é visível em toda a Terra. Todo mundo que está na porção noturna da Terra pode ver o eclipse lunar, tá certo? Então isso é uma coisa muito significativa desse tipo de eclipse e que causa a impressão de que ele é mais comum do que o eclipse solar, ainda que não seja de verdade. Agora vamos para o outro eclipse, que é o que consegue ser ainda mais extraordinário, principalmente na sua forma total, que é o eclipse solar. Durante o eclipse solar, o que acontece é que a Lua está passando entre a Terra e o Sol, é na fase da Lua nova. Quando a Lua passa perfeitamente alinhada, ou quase perfeitamente alinhada,
com a Terra e com o Sol, o que vai acontecer? A Lua vai bloquear a nossa visão do Sol, certo? Enquanto no eclipse lunar é a sombra da Terra que se projeta sobre a Lua, e aí a gente não consegue ver a Lua completamente. No eclipse solar, o objeto eclipsado é o Sol, é a própria Lua que bloqueia diretamente a visibilidade do Sol, certo? Então o eclipse solar parcial é muito interessante, mas parece que ele é muito raro, as pessoas não escutam falar muito, porque se você estiver na Terra andando normal, você não vai ver que ele está acontecendo, a não ser que você olhe para o Sol devidamente equipado para isso, aí você vai perceber que está faltando um pedaço do Sol. Mas os mais extraordinários vão ser os eclipses solares anular total. Então perceba que o eclipse solar tem uma categoria a mais, né? O lunar só tem o parcial e o total, o eclipse solar tem o parcial total e o anular. Vamos falar do total logo, que é mais simples de entender. Durante o eclipse solar total, o que acontece é que a Lua bloqueia por completo a luz do Sol. Isso é possível porque o tamanho angular da Lua, ou seja, o tamanho que ela ocupa no céu, é o mesmo tamanho angular do Sol, já que apesar de ela ser muito menor do que o Sol, cerca de 200 vezes menor do que o Sol, em termos de diâmetro, ela está 200 vezes mais perto do que o Sol. Então quando você põe isso na ponta do lápis, o diâmetro angular dos dois é o mesmo. Os dois têm o mesmo tamanho angular, os dois, do ponto de vista da Terra, se apresentam com o mesmo tamanho. Então quando eles passam alinhados, a Lua cobre completamente o Sol, e o efeito prático disso, para quem está vendo, é extraordinário, porque você está de dia aqui, de tarde, e de repente tudo escurece de uma vez. Você não percebe muito assim a gradualidade, você não percebe ficando escuro, é muito pequena a percepção, mas na hora em que a Lua entra na frente do Sol, aí tudo fica escuro de uma vez. Isso dura alguns segundos ou alguns minutos e rapidamente se desfaz, tá certo? A impressão que a gente tem é de que isso é um fenômeno extremamente raro, mas a quantidade de vezes em que acontecem os eclipses solares e lunares é basicamente a mesma. Acontecem até mais solares do que lunares. Acontece que, percebam, nesse caso, diferente do lunar, quem está projetando sombra é a Lua. O eclipse que a gente vê é a projeção da sombra da Lua sobre a Terra. E a Lua é muito menor do que a Terra. Então, resultado, você nunca consegue ver o eclipse solar, mesmo o parcial, em toda a parte diurna. Você vê uma porção da parte diurna, e o total você vê numa região muito pequena, muito limitada mesmo, porque a sombra da Lua que se projeta sobre a Terra é muito pequena. A gente praticamente se vê o eclipse solar total em uma cidade, em umas poucas cidades, uma pequena faixa de latitude. E faltou só falar do eclipse solar anular. O eclipse anular é aquele em que você tem o que deveria ser um eclipse solar total, porém em um ponto da órbita da Lua ao redor da Terra, em que ela está mais afastada da Terra. Eu não cheguei ainda a comentar isso aqui nas nossas aulas, mas as órbitas de todos os objetos ao redor de outros são órbitas elípticas. Elas não são circulares, não são perfeitamente circulares, elas têm a forma de uma elipse, que é uma espécie de círculo achatado. Você tem um ponto em que o objeto que orbita ao redor está mais próximo e outras em que ele está mais distante do objeto central. Então o que acontece? Quando o alinhamento entre a Terra, a Lua e o Sol se dá no ponto em que a Lua está mais distante da Terra na sua trajetória, ou seja, está assim, ligeiramente mais perto do Sol, o que vai acontecer? O tamanho angular dela, já que ela vai estar mais longe da Terra, vai ser menor também. Então, mesmo passando alinhada entre a Terra e o Sol, ela não vai conseguir cobrir completamente o Sol. Vai ficar um anel ao redor da Lua, tá certo? Então, daí o nome eclipse solar anular. A Lua está alinhada com a Terra e com o Sol, mas não consegue cobri-lo completamente. Fica um anel da luz solar ao redor da Lua. É um fenômeno igualmente belo, muito bonito de se ver mesmo. A gente vai ter um eclipse anular desse daqui a muito pouco tempo, visível, não daqui de Fortaleza, mas lá de Tauá, aqui no interior do Ceará. E para lá a gente vai conversar mais sobre isso. Então é isso, pessoal. Esses são os eclipses. Eu acho que tudo que é fundamental saber sobre esses fenômenos vocês agora já sabem. Fiquem ligados que a gente vai ter mais em breve. Um abraço, até já!